Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Deixa o seu joinha! Hoje nós vamos falar sobre a mídia de busca mais acessada do mundo. Nós vamos falar sobre Google e como o seu negócio ele pode aparecer na plataforma, quais são os formatos do seu negócio aparecer no Google. Vamos contar aqui com uma participação super especial, ele que já está há muitos anos no mercado, trabalhando com o Google, eu vou falar aqui porque senão vocês já vão descobrir o conteúdo, mas está à frente do Google, tem uma grande expertise e com certeza vai contribuir com muito conteúdo relevante para você e para o seu negócio. Tá tudo certo, gente? Manda um joinha aqui se vocês estão me escutando perfeitamente. Bora lá, galera! Vamos colocar aí nos comentários. Não me deixa aqui falando sozinha não, hein? Gustavo colocou aqui o seu joinha. Eu vou olhar aqui na frente mesmo, porque aqui pra mim tá dando um pouquinho de atraso. Gustavo colocou joinha, Lala Silva também, então é porque vocês estão me escutando. Bom, então vamos começar aqui o nosso bate-papo Mazuquim, mais uma sexta-feira que nós temos esse encontro e eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês toda sexta-feira, trazendo conteúdos para você, para o seu negócio. Espero que até aqui eu tenha ajudado vocês de alguma forma a aplicar algo novo no seu negócio, a trazer conteúdo relevante para que você possa aplicar, para que o seu negócio ele possa realmente ter resultados diferentes, tá? E hoje nós vamos falar sobre o Google Ads. Aliás, o Google. Como o seu negócio ele pode aparecer dentro da plataforma do Google de diversas formas. E nós vamos ter uma participação super especial aqui, ele que é especialista em Google Marketing. Vou pedir já para ele poder colocar aqui. Danilo, se você estiver me ouvindo, pede para participar, por gentileza, que eu já vou aceitar aqui o seu convite e a gente já vai começar. Na verdade, falar sobre Google, nós teríamos que ficar aqui por horas e horas e dependendo, talvez até dias. Aqui, como sempre, como nós temos um tempo bem curto, né? Apenas 1 hora de live. Então nós vamos falar aqui sobre os assuntos principais em relação ao Google, as principais dúvidas que geralmente nós recebemos aqui dentro da Mazuquim, que são os empreendedores, que são negócios, que são empresas, que quando chega até a Mazuquim tem diversas dúvidas em relação ao Google, como o meu negócio ele pode aparecer, em que formato, como investir. Então nós vamos abordar aqui os principais assuntos, é claro que de forma bem sucinta, mas eu tenho certeza que vai ser bem esclarecedor para você. Se você ainda tem dúvida de como o seu negócio ele pode estar dentro do Google, como o seu negócio ele pode aparecer no Google, eu tenho certeza que essa live ela vai ser bem esclarecedora para você, tá? Aqui. Vamos ver. Aqui, vamos ver se ele vai aparecer. Olha ele aí! Chegou! Boa noite! Aliás, boa tarde ainda, né? 5 horas ainda. Boa tarde, Danilo, tudo bem? Muito boa tarde, Cá, boa tarde a todos. Que ótimo! Então hoje nós vamos falar sobre ele, né? Sobre o Google, o nosso amado Google, onde muitas empresas, a maioria dos empreendedores querem instalar. Os consumidores estão, porque hoje a maior parte, a maioria, quando vai buscar por algum produto ou um serviço, o que a gente faz? Vai lá para o Google e busca e encontra ali vários negócios, várias empresas, vários anunciantes, né, Danilo? Perfeito, exatamente. Bom, só um pouquinho aqui falar, né, sobre as minhas credenciais. Sou gestor da Mazuquim, né, trabalho com Google Ads já há mais de 10 anos.
não somente com o Google Ads, mas também na frente de orgânico. Então, tenho alguma bagagem para poder transmitir para vocês, tá? E é exatamente isso. O Google ele é a principal plataforma de pesquisa do mundo, né? A segunda também é do Google, que é o YouTube. Então, as duas principais plataformas de busca, sempre quando você tem ali alguma dúvida sobre a contratação de algum serviço, uma dúvida, por exemplo, em comparação de produtos, ou até mesmo uma dúvida corriqueira de como que se escreve uma palavra. Geralmente você se direciona a essa plataforma, a SERP do Google, para você poder ali obter o conhecimento, obter um feedback relevante. Maravilha. Tem bagagem então, né? Imagina você ser a empresa, o negócio mais acessado do mundo. Então, tem muito conteúdo para falar sobre ele. Aqui, Danilo, como eu já adiantei antes de você entrar, nós vamos falar aqui sobre os assuntos principais, de forma mais sucinta, é claro, porque senão a gente ficaria aqui horas e horas, talvez até dias, falando sobre todas as funcionalidades que o Google ele pode trazer para um negócio. E é claro que, posteriormente, dependendo das dúvidas que surgirem aqui, nós podemos criar, inclusive, outras lives falando de assuntos mais específicos. Aqui a gente vai falar de algo mais... vamos falar de algo mais amplo, mas eu acredito muito que o que nós vamos falar aqui vai ajudar o empreendedor que hoje tem essa dúvida de como o negócio ele aparece no Google, como que é feito o investimento, enfim, como o negócio ele pode estar ali na mídia de busca. Eu acredito que essa live ela vai ser bem relevante para esse público, para esse empreendedor que deseja saber mais informações. Então vamos lá, eu separei aqui algumas perguntas, que geralmente são as perguntas principais que nós recebemos aqui dos nossos contatos junto à Mazuquim. E eu vou começar com a primeira delas. Danilo, quais são as formas, quais são os formatos que nós podemos aparecer dentro do Google? Me conte aí. Perfeito, então. Na verdade é assim, né? Nós temos algumas opções para poder aparecer no Google. Então nós temos, por exemplo, uma forma que ela é patrocinada. Então imagina você que começou um negócio agora e você precisa que este negócio ele tenha, por exemplo, contato. Para que você faça com que o negócio ele tenha contato, você, pensando no mundo web, pensando em marketing digital, necessariamente você vai precisar que aquela sua plataforma, aquele teu site, por exemplo, ele tenha tráfego, tenha pessoas acessando o teu site. E uma das maneiras para você conseguir que esse teu site ele tenha tráfego, pessoas acessando o mesmo e querendo consumir o teu serviço ou o teu produto, é anunciando através de uma plataforma de anúncios do Google chamada Google Ads. Então, no Google Ads, você pode colocar algumas palavras-chave, que são as palavras que você acredita que o teu consumidor ele tende a procurar no Google e que são relevantes para o seu negócio. Quando eu digo relevante para o negócio, são aquelas palavras que, de fato, você acredita que as pessoas que buscarão por aqueles termos, eles querem comprar o seu produto, querem comprar a sua solução, contratar o seu serviço. A partir desse momento, então, pelo Google Ads, você consegue colocar essas palavras, você consegue criar os seus anúncios e, então, quando aquelas pessoas, essas pessoas que você acredita que é o seu público, pesquisar no Google, não é sempre isso, mas em alguns leilões, mediante ao horário, a localização, mediante ao teu poder de investimento, o teu anúncio ele pode aparecer. E o teu anúncio aparece de que forma? Geralmente os 4 primeiros resultados acima são do Google Ads. Se você agora, por exemplo, for no Google e digitar algum termo de pesquisa, por exemplo, contratar eletricista, você vai observar que os 4 primeiros resultados, em texto mesmo, do lado esquerdo está aparecendo anúncio. Após esses resultados de anúncio, aparecem os resultados orgânicos, que aí é uma outra forma de aparecer no Google, ou seja, sem você pagar, você pode aparecer de maneira orgânica e, por fim, geralmente você tem os 3 últimos resultados, que são resultados patrocinados também provenientes do Google Ads. Então, nós estamos falando do Google Ads, que você paga para poder aparecer, tem um resultado orgânico que fica abaixo dos 4 primeiros resultados pagos. Esse resultado orgânico, você conquista esse resultado a partir do momento que você tem uma plataforma com um conteúdo rico, a partir do momento em que a sua plataforma, quando eu digo o teu site, tá? Ele tem, por exemplo, linkagem entre páginas, as páginas do mesmo. Quando ele atende uma série de critérios, a partir deste momento você pode aparecer de maneira orgânica quando o consumidor digitar alguns termos. E você também tem a possibilidade, que já seria a terceira, de aparecer com o Google Meu Negócio. Tá?
O Google Meu Negócio é uma outra ferramenta do Google, totalmente gratuita também. Se você for no Google agora, digitar Google My Business ou Google Meu Negócio, você pode se cadastrar e ter uma ficha. E quando o usuário ele estiver próximo, ponto importante aqui, somente quando ele estiver próximo do seu negócio e ele digitar o nome do seu negócio ou algum termo que você colocou no nome ou nos serviços, quando você criou sua ficha, o teu anúncio, ou melhor, o teu resultado, a tua ficha, ela pode estar elegível. Ela pode aparecer, então ele pode clicar e visualizar as informações do seu negócio. Clicando, então, no parte de website para poder ir para o teu site, visualizando o teu telefone, ligando para você. Enfim, ele pode estabelecer um contato. 3 opções para poder aparecer no Google. Quarta e última é através das listagens gratuitas. Essa é um pouquinho menos usual. E tem limitação também. Quando a gente pensa em listagens gratuitas... Danilo, você está me ouvindo? Olá? Você está me ouvindo? Travou um pouquinho. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver se ele destrava. Nós paramos aqui no Google Meu Negócio, que ainda ficou um pouquinho a sua voz. Não sei se o pessoal conseguiu entender o que você falou. Deixa eu ver se volta aqui. Se não, você sai, entra de novo e pede para participar, que aí eu acredito que volte normalmente. Eu travada aqui. Vamos ver. Pessoal, já coloca aqui, por gentileza, quem está assistindo a nossa live. Vocês conseguiram entender quando ele falou sobre o Google Meu Negócio? Para mim aqui ficou bem cortado. Então é importante que vocês coloquem aqui, por gentileza, se vocês conseguiram entender, escutar o que o Danilo estava falando, sobre o Google Meu Negócio, tá? Que era a terceira forma de você aparecer lá no Google. Voltou. Voltou? Agora sim. Voltou. Então, nós paramos no Google Meu Negócio. Para mim, aqui ficou bem cortado o que você falou. Talvez não tenha ficado tão claro assim para quem está assistindo a live. Se você puder voltar do Google Meu Negócio, aí a gente já dá continuidade. Vamos fazer aqui, vamos recapitular então, né? Eu falei sobre o Google Ads, que são anúncios patrocinados. Você paga, escolhe alguns termos, cria os seus anúncios, paga pelo clique. Quando o usuário digitar o seu termo e visualizar o teu anúncio, clicar no teu anúncio, ali você paga um valor. Que valor, Danilo? Pode ser 50 centavos, R$1, R$2, depende da sua área de atuação, dos termos que você vai colocar, da sua área geográfica. Então tem alguns fatores ali que vai definir o valor que você vai pagar. Falei sobre o ranqueamento orgânico no Google de maneira bem pincelada, né? Que você deve ter uma plataforma rica em conteúdo e você pode aparecer de maneira orgânica, ou seja, sem estar pagando para o Google. E geralmente vai aparecer abaixo, né? Dos 4 primeiros resultados, que é do Google Ads, esse resultado orgânico. Estava falando sobre o Google Meu Negócio, que é uma ficha que você pode cadastrar no Google. Então, se você digitar agora no Google, Google Meu Negócio, você pode cadastrar o seu negócio e aparecer também pelo Google Meu Negócio quando o usuário, o consumidor, ele estiver próximo do seu negócio. Se ele estiver próximo do seu negócio, ele digitar o nome do seu negócio, ou ele digitar algum serviço que você tenha, você pode estar elegível. Então, não é garantido, tá? Possa ser que você apareça e ali aquela pessoa, aquele consumidor, ele pode entrar em contato com você. Por fim, nós temos a quarta forma, cá, de aparecer, que é através das listagens gratuitas. Essa geralmente quem tem produto, quem vende produto físico, tá? Então faz um cadastro no Merchant Center e dependendo do seu produto, não são todos que são elegíveis, você pode aparecer também de maneira gratuita no Google pelo Merchant Center. Entendi. Então hoje você tem 4 formas de aparecer no Google. Você que tem um negócio, vende produto ou tem uma solução, uma prestação de serviço, existem essas 4 formas de você aparecer no Google, né? No caso do último, é somente para quem tem produto, é isso? Só para quem trabalha com produto físico, e aí o Google ele estabelece alguns produtos específicos que podem aparecer. Ô Danilo, quais são que podem aparecer, quais que não são? É uma lista muito grande. Então, o ideal é você procurar por listagens gratuitas no Google Shopping e a partir desse momento, então, você verifica se a tua categoria se enquadra ou não para poder aparecer. Entendi. Para quem tem loja Danilo, virtual, viu, Cá? Ponto importante ser dito.
aqui é para quem tem loja virtual. Então, assim, eu vendo, por exemplo, X produtos aqui no meu negócio físico. Você não pode anunciar da mesma forma. Você tem que ter loja virtual, porque o grande objetivo é o quê? Clicar, visualizar lá você vai estar dentro do comparador de preço, que é o Google Shopping, vai visualizar o seu produto, clicou, vai para a página mais detalhes daquele produto para que a pessoa ela possa realizar a ação de valor, que no caso é a compra daquele produto, tá? Entendi. Em algumas oportunidades, quando você explicou os formatos que nós podemos aparecer no Google, você falou bastante sobre site. E aí uma dúvida que surge bastante. Necessariamente, para o meu negócio estar no Google, eu preciso ter um site? Essa é uma pergunta, Cá, que ela é bem recorrente e é aquilo que eu respondo para alguns clientes já e para parceiros também, da seguinte forma. A resposta é sim, você pode aparecer no Google sem ter site. Por exemplo, você pode fazer, na verdade, você pode anunciar no Google Ads sem ter site. Aí vem uma outra pergunta, né? Que a gente tem que raciocinar dessa forma. É recomendável? Você recomenda, por exemplo, que eu utilize um Google Ads sem ter site? Não, não é recomendável. Se a sua pergunta ela for somente específica, eu posso aparecer no Google sem ter site? Essa é a pergunta, de fato? Então a resposta ela tem que ser sim. Por quê, Danilo? Porque você, por exemplo, pode criar uma ficha no Google Meu Negócio e está aparecendo ali, tá? Mas o site ele é fundamental. Ele é a tua casa, é o teu negócio na web, tá? Então é fundamental que você tenha um site para que você, não somente em Google Ads, como eu dei uma enfatizada maior, mas em orgânico, para você construir a sua marca, manter relacionamento com o seu cliente, tá? Então todo esse processo de construção, de comunicação, ter um site é fundamental. E eu tô falando isso, esquece que é pelo fato de que eu tenho uma empresa que cria site também, não tem nada a ver com isso, tá? Aqui eu tô falando como um consultor. Você tem que ter o teu site, minimamente. Hoje em dia tem pessoas que falam assim, não, mas eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram, eu tenho o LinkedIn, eu não preciso de site, né? Pelo contrário, um raciocínio totalmente equivocado, né? Você precisa de ter a sua plataforma, precisa de ter a sua própria casa. Você tem que ter as suas próprias regras, o teu próprio jogo. Aqui na Mazuki mesmo teve um cliente em uma determinada oportunidade, que se ele estiver assistindo aqui a live, ele vai saber que é ele, aonde ele, por exemplo, boa parte do faturamento dele é feito por uma plataforma em específico, que no caso é o Mercado Livre, né? O Mercado Livre, eu estou dando como exemplo, mas quando você trabalha com Google Ads, trabalha com Facebook e Instagram, você aloca todas as suas energias nessas plataformas onde você não detém a possibilidade, você não manda em nada, né? Quem manda são eles mudam a regra a qualquer momento. Nesse caso desse cliente específico, o Mercado Livre ali mudou a regra e ele ficou 2 semanas com quase 60% do faturamento dele parado. Porque bloqueou o valor de retirada dele. Você acha, ou vocês acham que isso impactou no negócio dele? Sim ou não? Com certeza. Eu não tenho dúvida. Não tenha dúvidas, né? Pode ser, e tomara que ele tenha tido ali um caixa, reserva. O que eu estou querendo dizer? Por que eu estou fugindo desse assunto? Mas é totalmente ligado. Quando você tem um site, você que determina, é você que manda naquele site, naquela plataforma. Quando você tem uma casa própria, é você que manda ali, né? É suas próprias regras, basicamente é isso. Então você precisa sim de ter o seu endereço na internet, seja para você aparecer no Google ou para você poder, quando você tem um negócio, para você poder de fato construir a sua marca através da web. Entendi. Maravilha, então. Pessoal, ficou bem claro para vocês até aqui? Deixa um joinha aqui nos comentários se vocês entenderam quais são os 4 formatos, as 4 formas na qual você consegue aparecer no Google. E se ficou claro também essa relação, ter o site, não ter o site, consigo anunciar, não consigo anunciar. Ficou claro para vocês? Deixa um joinha aqui só para a gente não dar continuidade sem que vocês estejam na mesma linha racional que a gente, tá? Deixa um joinha aqui. Vou aguardar o joinha de vocês, hein? Não me abandonem. Ficou sim, Gustavo. Maravilha. Então você já sabe aí, Gustavo, quando você for colocar o seu negócio no Google, você já sabe aí quais são os formatos que você pode anunciar, né, ter ali o seu negócio dentro do Google. E também se você precisa necessariamente ter um site
para poder estar ali anunciando no Google, para aparecer no Google quando o seu possível cliente, ele ir até o Google, ir até a plataforma e digitar ali, buscar pelo seu produto ou pelo seu serviço, tá? Aqui mais uma vez falando, enquanto vocês vão deixando aqui o joinha de vocês, mais uma vez falando, nós estamos falando aqui de como o seu negócio ele pode aparecer dentro da plataforma do Google, que é a mídia de busca mais acessada do mundo, tá? Então, hoje nós vamos falar, assim, claro que de forma bem sucinta, se nós fôssemos falar mesmo, ficariam aqui algumas horas, mas nós vamos falar sobre os assuntos principais, as principais dúvidas que chegam aqui para nós da Mazuquim, para poder esclarecer para vocês também, tá? Bom, acredito que ficou claro, então. O Gustavo colocou aqui um joinha, eu estou colocando ele aqui como representante dos demais que estão aqui na nossa live. Bom, Danilo, você falou que para estar no Google, não necessariamente nós precisamos de um site, perfeito? Perfeito. 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 E agora o contrário. Eu queria saber de você, que é uma dúvida muito recorrente aqui dentro da Mazuquim, que geralmente quando o futuro cliente, o prospecto, ele vem buscando um site, ele já vem nesse intuito, ele já vem considerando que sim. Mas você que vai responder aqui para nós. Se eu que tenho o meu negócio, se eu criar um site, se eu fizer um site, o meu site ele vai aparecer no Google? Beleza, de fato essa é uma dúvida constante, né, corriqueira. E a resposta ela é assim, depende. Depende de quando, a palavra quando ela é temporal, né? Você estabelece um prazo de tempo. O que o Google é? Falando especificamente da SERP, né, da rede de pesquisa ali do Google. Ele é um crawler. O que é isso, Danilo? O que é um crawler? Crawler nada mais é do que um programa que vai acessar o teu site, ele vai coletar ali o conteúdo, indexar esse conteúdo, ele vai verificar os links, ele vai indexar esses links, ele vai entrando nesses links. Então, o que você está falando isso, Danilo? Eu vou te explicar. Vamos imaginar que você criou um site, em algum momento você colocou esse site ali, ou algum outro site, tem algum link para o teu site. Então, em algum momento, se o Google passar por aquele site, visualizar o teu link, aí sim ele vai te indexar. Mesmo sem você fazer nada, ele vai te indexar. Só que aí você tem que contar com o tempo e com a sorte, né? Do Google poder lhe encontrar, tá? Basicamente, o feedback ele é esse, mas você tem possibilidades de fazer com que o Google ele lhe encontre de maneira mais rápida, tá? Como, por exemplo, nós podemos criar uma ferramenta chamada, criar, que eu digo assim, né? Se cadastrar numa ferramenta chamada Google Search Console, você cadastra-se nessa ferramenta, você cria o que a gente chama de sitemap, tá? Tem vários sites aí que são geradores de sitemap, que nada mais é do que um mapa do teu site, onde vai mostrar todos os links do teu site. Você pega, depois que você criou essa plataforma, ou melhor, se cadastrou no Google Search Console, envia o sitemap, e a partir daquilo ali, basicamente está falando para o Google, ô Google, olha, eu existo, viu? Me ranqueie, me indexe, faça com que quando o prospecto, possível consumidor, ele digitar o meu nome, ou algum termo associado ao meu site, né, ao meu serviço, que seja, eu possa aparecer, eu esteja elegível, tá? Então a resposta é, só criar o site e deixar ele hospedado, possa ser que você apareça, mas também possa ser que você nunca apareça. Vai depender se o Google vai te rastrear. Vai contar com a sorte. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou agora, por último, que existe a possibilidade de cadastrar no Google Search Console, mandar o sitemap. E aí, sim, o meu site ele vai aparecer? Se eu fizer esse processo, ele vai aparecer? Ele vai... Conta um pouquinho mais, por gentileza. Tá. É um assunto extenso, né? Porque assim, depende de como, por exemplo, você... Imagina, quando você abre um site, você sempre tem lá em cima, acima de tudo, o que a gente chama de title, é o título do site. Imagina que ali você colocou o nome do seu negócio, como por exemplo, Mazuquim, tá? Então, se o Google rastreou o teu site, quando você for no Google, o teu cliente for no Google digitar Mazuquim, muito provavelmente não tenha outra Mazuquim, ou tenha pouquíssimas empresas chamadas Mazuquim, você vai aparecer. Perfeito? Porque ele rastreou o teu site. Perfeito. Mas vai aparecer, por exemplo, se o usuário, o consumidor, ele digitar consultoria de marketing? Muito provavelmente não.
Muito possivelmente não, porque aí você já tem um termo muito concorrido, porque você tem diversas outras empresas que fazem consultoria de marketing, e você não fez nenhum trabalho, seja patrocinado ou trabalho orgânico, para poder aparecer. Só espera um pouquinho, que você está travando de novo. E aí não ficou tão claro. Vamos ver se você volta certinho aqui. Repete essa última, por favor, porque talvez não tenha ficado claro para quem está acompanhando aqui a gente na live. Tá. Basicamente fazendo um site, simplesmente tendo um site, né? Estando hospedado, ele vai aparecer ou não? Dá uma pincelada novamente, tá? Possa ser que ele apareça a partir do momento que o Google, né, o crawler do Google, passar pelo teu site, indexar o teu site, ou você fizer o processo lá do sitemap com o Google Search Console. Mas a questão é que, se você colocou lá no título do teu site o nome do seu negócio, foi o exemplo que eu dei, Mazuquim. Quantas Mazuquins existem? Acredito eu que só exista uma, né? Uma Mazuquim, que é, enfim, esse negócio. A partir desse momento, então, não tem concorrência. Palavras que não têm concorrência, quando o usuário digitar, tende a aparecer o teu negócio. Agora eu dei o exemplo de consultoria de marketing. Quantas pessoas fazem consultoria de marketing? Diversas, né? Então, a palavra concorrida. Se você não fizer nenhum trabalho pago ou um trabalho orgânico, é quase impossível ou impossível de você aparecer. Entendi. Então, na verdade, não é qualquer site, além de você ter o site, não é qualquer tipo de site. O site ele tem que estar bem estruturado para que isso também ocorra, é isso? Não é só eu criar ali o site e fazer o processo que ele vai aparecer. Depende de como está estruturado esse site. Depende assim, porque quando você cria o site, tem a relação da programação, como que foi estruturado aquele código, né? Se aquele código é um código semântico para o Google ou para os motores de busca em geral ou não. Assim como você tem outros fatores também, cara, que você deve levar em consideração, né? Por exemplo, você tem que fazer o que a gente chama de SEO off-page, que é fazer com que outras plataformas, outros sites indiquem o teu site, apontem link para o teu site, gerando popularidade. Quando você gera popularidade, automaticamente você tem autoridade. E quando você tem autoridade, as tuas URLs, elas tendem a ser melhor ranqueadas. Quando o usuário digitar um termo, vou dar o exemplo de novo de consultoria de marketing, e você tem vários outros sites que falam sobre consultoria de marketing e aponta o seu como referência, automaticamente o Google ele entende que de fato você é a referência e ele tende a colocar você nas primeiras posições. Entendi perfeitamente. Pessoal, ficou claro aqui para vocês? Para mim ficou super claro. Coloca aqui se vocês entenderam, por gentileza, para a gente estar sempre na mesma linha racional, para a gente não acelerar aqui o conteúdo e, de repente, ficar alguma dúvida aí para trás. Porque, na verdade, o intuito dessa live é tirar suas dúvidas e não deixar você com mais dúvidas ainda, tá? Coloca aqui para mim, por favor, se ficou tudo certo, se a gente já pode até ir para a próxima pergunta, para o próximo passo. Para mim ficou super claro aqui, até então, todos os fatores que o Danilo pontuou. Gustavo colocou aqui, ficou super claro. Se você tinha essa dúvida, acredito que agora você já esteja 100% esclarecido aí. Se ainda continuar com dúvida, é claro, você pode chamar a gente aqui no direct, pode colocar aqui nos comentários, que com certeza nós teremos o maior prazer em esclarecer a você as suas dúvidas em relação ao Google, como o seu negócio pode aparecer no Google. Se você já tem um site, está com dificuldade de fazer o seu site aparecer no Google, você pode procurar a nós também, que nós podemos auxiliá-lo aí, fazer uma breve avaliação e entender o porquê que o seu site ele não está aparecendo, se você já fez todo o processo. Nós podemos lhe auxiliar. Cuidados, Ataídes? Ok, ficou claro. Bom, então nós vamos partir aqui para a próxima pergunta, próxima dúvida que nós recebemos aqui, muitas vezes, dentro da Mazuquim,
Eu preciso, Danilo, eu preciso pagar para aparecer no Google? Acredito bastante que, inclusive para quem acompanhou já desde o início a live, essa é uma pergunta respondida, né? Porque você não necessariamente vai pagar para aparecer no Google. É aquela questão, eu quero aparecer agora porque eu tenho que gerar contato, porque eu tenho que vender. Então paga, né? Você vai fazer Google Ads. Agora eu tenho um tempo para poder aparecer no Google, enfim, para poder ter tráfego, para poder ter contato. Então você pode fazer de maneira orgânica. Quando a gente fala de maneira orgânica, a gente pode colocar também de maneira natural, ou seja, você não paga para a plataforma. Aos poucos, de acordo com o trabalho que você vai desenvolvendo de geração de conteúdo, o trabalho que você vai desenvolvendo de sites apontando para você, você vai ganhando relevância e vai aparecer de maneira orgânica, tá? Então não necessariamente você tem que pagar. Mas você, aí talvez a pergunta pudesse ser também assim, você indica que seja pago? Aí eu vou dizer para você que depende muito do seu negócio, do momento do mesmo, depende muito se você quer contato para já, depende muito também se o teu negócio, os termos, eles têm tráfego, porque não adianta nada você querer pagar lá no Google Ads e o seu negócio ele não ter tração no Google, ou seja, não ter pessoas procurando pela sua solução, pelo teu serviço ou pelo teu produto. Não vai adiantar nada, você vai colocar crédito, valor ali, mas você não tende a ter tráfego, simplesmente porque naquela plataforma em si não tem pessoas que procuram, tá? Então a resposta é, não necessariamente, né? Você pode fazer de maneira orgânica, mas dependendo do momento do seu negócio, faz total sentido você trabalhar o orgânico e também investir no Ads. Para a grande maioria, Camila, eu falo assim, para a grande maioria dos negócios faz sentido. Você está trabalhando com o orgânico, ou seja, o não patrocinado, e também está fazendo o orgânico fazendo o patrocinado, tá? Até porque o orgânico, quando você ganha ranqueamento e aparece com os termos que são relevantes para você, a partir deste momento é maravilhoso. Quem não quer ter venda numa loja virtual ou quem não quer ter contato sem precisar de pagar nada? Todo mundo, né? Quem puder. Pessoal, eu acredito, eu não sei, para mim aqui travou um pouquinho o Danilo na hora que ele explicou. Para vocês ficaram claro? Vocês conseguiram entender aí? Tudo certo? Acredito que sim, né? Todo mundo conseguiu escutar ele direitinho, mas para mim travou aqui mais um pouquinho, foi um pouquinho mais lento a explicação, mas para mim deu tudo certo. Eu consegui entender o que ele falou. Tudo certo. O Gustavo conseguiu entender? Bom, eu acredito que se o Gustavo conseguiu, vocês também tenham conseguido entender aquilo que o Danilo falou. Bom, nós falamos de duas formas, né? Você paga, você tem a opção de pagar através do Google Ads e você tem a opção de fazer um trabalho orgânico. A diferença entre eles é o tempo que você tem disponível para poder gerar resultado, né, Danilo? Pelo que eu entendi, assim, se você precisa de resultados imediatistas, então é recomendável que você pague, porque você vai conseguir anunciar de forma mais rápida. Agora, se você tem um tempo para poder, performar, para poder captar clientes para o seu negócio, você pode fazer o trabalho orgânico e o melhor dos mundos, o que seria bem interessante você fazer, é unificar, é trazer as duas formas para que você possa potencializar o seu negócio, perfeito? Que aí com o tempo, conforme você vai fazendo o trabalho orgânico, com o tempo ele vai trazendo para você resultados até que chega um momento que você não precise pagar necessariamente para o Google para aparecer. É isso, mais ou menos? Deixa só aqui de forma um pouco mais clara para quem está assistindo aqui a nossa live. Então, Caio, eu quero pegar esse ponto final que você falou, que é um raciocínio que não é certo. Que muitos pensam isso e agem dessa forma, e eu abomino isso. Eu vou fazer o orgânico, ou melhor, vou começar com o Google Ads, tá? Aí eu vou começar ali, vamos imaginar que é contato, vai. Aí eu sei qual é o termo A, B, C, são os melhores termos. Eu converto muito com esses termos, gero muito contato com esses 3 termos aqui. Agora eu vou fazer orgânico e quero ser ranqueado com esses 3 termos. Beleza, legal. Aí você consegue ser ranqueado. Na verdade, muito antes de você conseguir, você pensa assim, eu quero ser ranqueado porque eu vou parar de pagar o Google Ads.
Mas esse é um pensamento totalmente equivocado. Por quê? Primeiro, você aparece em posições diferentes. E outra, que o Google Ads ele sempre vai ser diferente do orgânico pelo simples fato de que você tem flexibilidade. Você nunca pode entender. São esses 3 termos e para sempre serão os 3 termos bons para o meu negócio. Você tem que fazer testes, parceiro. Se você deixar de fazer teste, no momento que você deixa de testar, você deixa de estar olhando e atento para o mercado. Quando você deixa de estar atento para o mercado ele é isso daqui, Camila. Ele é volátil, ele muda, né? Ele é flexível. A partir desse momento, dessa volatilidade, sabe o que pode acontecer com você? Aquele termo, ou aqueles 3 termos que eram bons, não são mais. Só que você não se preparou, você não testou, agora você perde contato, ou você perde venda, e assim por diante. Então, na verdade, um não substitui o outro. O que você me falar assim, eu invisto muito no Google Ads, e eu queria diminuir um pouco meu investimento, faz sentido quando você conseguiu o seu ranqueamento, tá ali conseguindo a quantidade desejada de contatos ou a quantidade de vendas através do Google, e você investe muito no Google Ads, faz sentido você reduzir o seu investimento e focar só em testes. Mas pensar que eu vou fazer orgânico, e o orgânico ele vai substituir o Google Ads, é um raciocínio que muitos aí que estão na internet, os gurus, acabam falando, mas que eu desconsidero, que eu entendo que é totalmente equivocado. Entendi, muito esclarecedor. Realmente, é um raciocínio de muitas pessoas. Eu vou fazer aqui o trabalho, eu vou pagando enquanto eu não tenho um bom posicionamento. A partir do momento que eu tenho um bom posicionamento, eu vou somente continuar ali o trabalho para manter o meu site ali bem posicionado no Google, mas eu não vou mais trabalhar com Google Ads. É um pensamento bem comum. Geralmente uma estratégia, inclusive, de muitas pessoas, de muitos empreendedores, de muitas agências. Então, é bem esclarecedor essa visão que você trouxe. Acredito que é bem relevante. Danilo, bom, falando aí em pagar, em um não substituir o outro, falando aí necessariamente do Google Ads, né, que todo mundo que quer aparecer na plataforma do Google, ele quer aparecer ali em destaque. Ele quer que quando o usuário, pelo menos os que vêm até nós, os prospectos que chegam até nós aqui, eles chegam falando assim, Camila, eu quero que toda vez que qualquer pessoa que digite lá o meu produto ou o meu serviço, eu quero aparecer ali em destaque no Google, eu quero que o meu site ele esteja ali em primeiro. Então, eu gostaria de saber com você qual que é o conselho que você dá a nível de investimento. Quando a gente fala em você pode pagar para o Google para aparecer, qual que é esse valor de investimento? O que realmente eu tenho que pagar para o Google? Me conta aí, Danilo. Primeiro para de pensar o que você está pensando. É o primeiro conselho que eu posso dar. Para que querer aparecer em primeiro, meu filho? Você tem que querer, se você quiser contato, pense em contato. Eu quero vender, pense em vender. Só vai pensar em posição se você estiver raciocinando com uma estratégia de fidelização de marca. Ou se você tiver uma baita marca mesmo já fidelizada, que aí pega mal você aparecer em posições não privilegiadas. Mas 99% dos empreendedores no Brasil não são marcas grandes. São marcas pequenas. Então o primeiro passo já é mudar o seu mindset. Já é mudar a configuração da tua mente. Queira contato, não posição, tá? Se você quiser aparecer nas primeiras posições na rede de pesquisa do Google, você vai ter que pagar alto. E muitas vezes, meu Deus, é matemática isso. Se você, por exemplo, paga 50 centavos no clique, você coloca R$10 por dia de orçamento, você tem então 20 acessos por dia, concorda comigo? Se você tem uma taxa de conversão de 10%, você vai ter 2 contatos por dia. Só que aí você, bonito, falou assim, caraca, olha só, a minha concorrente está aparecendo numa posição mais privilegiada que a minha. Eu não aceito isso. Eu quero aparecer à frente dele. Sabe o que você vai lá? Eu vou aumentar. Eu posso. Eu vou colocar de 50 centavos para R$1. Você dobrou o teu custo por clique, o teu CPC. Sabe o que vai acontecer, cara? Ao invés de você ter 20 acessos por dia, você vai ter 10 acessos por dia. Imagina que a sua taxa de conversão... O que é taxa de conversão, Danilo? Taxa de conversão é a cada quantos acessos você precisa para bater um contato ou uma venda.
Se você tem, por exemplo, uma taxa de conversão de 10%, você tem 100 acessos, você terá 10 contatos, tá? Se a tua taxa de conversão ela se mantiver em 10%, sabe aqueles 2 contatos que você tinha por dia? Se transformou em um contato diário. Opa, mas espera aí, eu estou investindo mais aqui de CPC e eu estou tendo menos contatos? Sim, porque você está pagando mais pelo clique. Ao invés de você ter 60 contatos no mês, você tem 30. Sabe aquelas 10 vendas, ou perdão, aqueles 10 contatos que você precisava para bater uma venda? Agora você está com mais dificuldade. Por quê? Porque você tem menos contatos, você tem 30 contatos, você fazia 6 vendas, você agora vai fazer 3. É pela metade. Então não estou falando só de clique, porque quando a gente fala de clique, de posição, parece que a gente está falando de dinheiro. Estou falando de dinheiro, parceiro. Eu estou falando de venda. Eu estou falando daquele dinheiro que faz total sentido para o seu negócio, que faz com que você pague o seu colaborador, que faz com que você invista em tecnologia, etc, 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 etc. Então, uma tomada de decisão errada, aumentei o clique. Pode ser que influencie totalmente no seu negócio. Então, o primeiro ponto é esse, cara. Primeiro ponto é, esquece posição. Se você, ponto importante, se você consegue ter tráfego e consumir todo o seu orçamento diário com aquele valor de CPC que você coloca, acabou, é isso que você precisa. Você só vai brigar por posição se você, por exemplo, tiver uma área muito nichada ou estiver numa área geográfica muito pequena, aonde não tenha muito tráfego, e aí sim faz sentido aparecer nas primeiras posições, pelo simples fato de que não tem tráfego, parceiro. Se não tem tráfego e realmente as pessoas elas clicam mais nos primeiros resultados, aí você tem que aparecer nos primeiros resultados. Senão, não adianta nada. Eu estou pagando um pouquinho de CPC, né, de custo por clique, pouquinho por acesso, mas eu não tenho acesso. Não adianta nada. Né? Não adianta nada. Agora, a partir do momento que você tem tráfego, então, foca no seu objetivo final, que a gente chama de macro conversão. Se for loja virtual, é venda. Se for contato, né, a geração de lead, é o próprio lead. E assim por diante. Não tem como eu falar aqui qual é o melhor orçamento que você deve colocar, que depende do teu negócio. Talvez hoje, por exemplo, para alguns dos nossos clientes, R$10 por dia seja o ideal, R$300 por mês. Talvez para alguns dos nossos clientes, como nós temos, 100 mil no mês é o ideal. Depende do objetivo dele. Depende do que ele pode pagar e do objetivo dele. Né? Tem clientes, muitos que eu já trabalhei nesses mais de 10 anos com o Google, aonde eles falavam assim, Danilo, o resultado que hoje eu tenho é o suficiente. Porque um dos papéis do gestor de tráfego, do consultor, cara, é falar para o teu cliente, quando ele está, por exemplo, tem 10 contatos por dia, é falar para ele, olha, nossa campanha está bacana, está chegando 10 por dia num custo de conversão baixo, numa taxa de conversão boa. Quer aumentar o seu investimento? E já teve muitos que me disseram o seguinte, não, com o que chega tá bom. E é isso que eu quero. Como tem muitos também que dizem, não, eu quero sempre mais. Então você aos poucos vai pisando no acelerador. É isso, você por vezes começa investindo um pouquinho. Poxa, quantas contas que eu geri que começaram investindo R$10? Ao passar do tempo, está investindo 100 por dia. Estou falando de 10 vezes crescimento. Então hoje não tem como eu falar para você, invista isso. O que eu digo para você é o seguinte, olha quanto que está o teu CPC, o teu custo por clique, verifique qual que é o seu objetivo de quantidade. Estou falando de contato aqui, de quantidade de contatos, ou se for loja virtual. A quantidade de tráfego que você precisa, e aí você vai chegar no seu orçamento diário, tá? Porque eu poderia falar, investe no mínimo R$10 por dia, que na Mazuki, inclusive, em muitas outras agências, né, tem um limite mínimo de investimento. Mas isso não é o mais certo a se fazer, porque depende do teu objetivo. Imagina que você já tem experiência, cá. Você já tem uma empresa já mais longeva, você já tem uma empresa que tem histórico, e você sabe que a cada 10 contatos você bate uma venda. A partir desse momento, então, que você já tem esse histórico comercial, porque é um ponto importante de ser dito também, é que o marketing comercial ele tem que andar de mãos dadas. Porque o marketing comercial que eles não têm aqui, eles não estão em sincronia, você vai deixar dinheiro na mesa, você vai perder dinheiro. Se você, então, vamos naquela suposição, que você já sabe que a cada 10 contatos você tem uma venda, e você quer fazer uma venda por dia, o seu orçamento é o mínimo necessário que te faça trazer 10 contatos por dia, porque o teu objetivo é de uma venda por dia. Você entende? Então você tem que ter esse raciocínio, fazer essas contas mesmo, parar um pouquinho e fazer conta, para saber quanto é o mínimo que você tem que investir. Agora, se a pergunta for, Danilo, imagina uma pessoa que nunca investiu no Google
e essa pessoa, ela procura lá quanto que está o custo por clique dela, né? E ela encontrou que está, por exemplo, 80 centavos, 50 centavos. E ela não tem experiência nenhuma. Ela só quer experimentar a plataforma. Aí eu vou dizer para você, pode colocar um mínimo aí de R$300 no mês, que você vai conseguir experimentar a plataforma. Entendi. Muito rico isso, muito rico mesmo. Inclusive você falou, né? Geralmente muitos locais, muitas agências, inclusive colocam um investimento mínimo que a pessoa precisa fazer. E na verdade, você pode colocar qualquer valor, né? Se você está começando agora, se você começou a utilizar a plataforma, criou ali a sua conta, você pode colocar o valor que você quiser. Vai depender daquilo que você espera como resultado. Vai depender do qual é o seu custo por clique, para que você. Vai depender também de um outro fator. Quantos contatos você precisa receber para gerar venda, que aí sim você consegue estipular aqui um valor que você deve investir dentro da plataforma. Mas não existe um valor mínimo ou um valor máximo, né? Vai depender de todos esses fatores. Perfeito. Existe assim. Temática. Se você tem, por exemplo, um custo por clique alto, a partir desse momento que você tem esse custo por clique alto, não faz sentido você colocar um investimento muito baixo. Porque senão você não terá contatos. Ou melhor, não terá tráfego, né? Ou até mesmo você colocou um valor baixo por dia, mas com CPC alto, aí você tem pouquíssimo acesso, e a partir do momento que você tem pouquíssimo acesso, aí bate naquela relação de que você não tem contatos ou não tem vendas. Então, assim, é muito assim, o teu negócio, qual é o momento dele, qual é o budget que você tem? No final da minha explanação anterior, eu cheguei a falar assim, se você quer testar a plataforma, se você entende que pesquisou, viu que lá 50 até 80 centavos, pode investir até R$300 no mês, né? R$10 por dia. Porque assim, ali é só uma estimativa, mas é muito do teu negócio. Depende muito quanto o teu negócio, o que o teu negócio ele quer. Né? O que o teu negócio ele quer? Você tem um time de vendas, você precisa de nutrir esse time de vendas. Muitos clientes, eu converso com eles o dia inteiro, e é assim, Danilo, tá com pouco contato, parceiro, eu preciso de mais contato. Né? Por quê? Porque tem meta. A gente não trabalha assim, vamos ver o que acontece hoje. Não. Então tem cliente que, por exemplo, tem a meta de 100 contatos por dia, tem 50 contatos por dia. Né? Tem clientes que é 2 contatos no dia, né? Depende muito do porte daquela empresa. Então você tem as suas metas. Mas só para finalizar, estou sendo repetitivo, mas vou falar aqui pela terceira vez. Mas se você quer testar a plataforma, coloca um investimentozinho ali de R$300 e vê o que acontece. Mas não joga fora. Se você vai fazer sozinho, estude antes, né? Mas, de preferência, se você já tiver tempo alocado para o seu negócio, contrate um profissional que saiba. Calma aí, que essa aí é a próxima pergunta. Calma aí. Eu tô me antecipando, então. Bom, não. Bom, então assim, pessoal, o que o Danilo falou aqui é muito importante. Não só essa relação de você olhar ali a relação do seu custo por clique. É importante você também, lembra, quem estava aqui na live passada, nós falamos sobre planejamento. Então, antes de você começar ali a investir no Google, a colocar um valor, mesmo que seja um valor simbólico, mesmo que seja ali R$300, é importante que você faça realmente um planejamento. Lembra que a gente falou? De você entender o seu público-alvo, de entender como o seu público ele deseja te encontrar, fazer o planejamento financeiro. Porque senão, Danilo, o que acontece? Às vezes a pessoa ela vai lá e separou ali os R$300, por exemplo, que a gente está falando aqui. Colocou lá e não teve nenhum contato ou não teve nenhum acesso, enfim. E já tomou para si que aquela plataforma ela não é boa para ele. Já tomou para si que aquela plataforma não serve para o negócio dele. E, na verdade, não é bem assim, né? É importante que você faça um planejamento de negócio, seguindo aqueles passos que a gente conversou na live passada e entender o planejamento financeiro e entender para que você possa realmente, no momento que você investir, você não jogue dinheiro fora. Você faça realmente um investimento com possibilidade de retorno, tá?
E por falar nisso, agora sim, Danilo, agora você pode falar. E aí, eu contrato uma agência, eu tenho que contratar um profissional, ou eu mesmo vou lá no Google, crio a minha conta e começo a fazer o anúncio. Qual que é a melhor estratégia aqui para o meu negócio? Fazer sozinha? Fazer sozinha aqui, eu tenho o meu negócio, vou lá no Google, abro minha conta, coloco o crédito e vamos ver no que vai dar aí. Ou eu contrato um profissional para poder fazer esse trabalho para mim. Qual que é a sua indicação? Qual que é a sua visão em relação a isso? A minha visão em relação a isso, Cá, ela é a mais serena e ela é a mais verdadeira possível. Porque se eu for pensar em Mazuquim, né, como dono, como gestor da Mazuquim, eu vou falar para você, né, e para a audiência que está assistindo, que tem que contratar um consultor, tem que contratar um gestor. Porque é isso que coloca dinheiro no meu bolso, né? Mas eu não posso falar isso. Eu tenho que ser sincero e eu tenho que ser honesto. Depende muito do seu negócio. Vamos colocar aqui alguns exemplos, tá? Eu comecei hoje o meu negócio e é um negócio assim... Tem negócios que começam hoje e já começam com caixa. Mas eu não tenho caixa. Eu não tenho dinheiro. E eu preciso de fazer dinheiro. Minha indicação é, vai estudar, vai entender como é que funciona antes de você investir na plataforma. Pega um pouquinho de valor só, não muito, vai testando. Então você mesmo vá fazendo isso, tá? A própria Mazuquim, ela não é uma empresa que ela é unilateral, um raciocínio único, né? Em que apenas nós fazemos a gestão e nos contrate e acabou. Não, nós buscamos educar a nossa audiência, nós buscamos educar até os nossos próprios clientes. No nosso canal no YouTube, por exemplo, nós temos diversos vídeos, eu tenho diversos ali, onde eu mostro, sem arestas, sem aquela relação. Vou dar um conteúdo, sabe aquela pincelada? Vou dar aquela pincelada e aquela pessoa ficar com vontade de fazer, ela me contrata. Não, eu falo realmente o que eu faço no dia a dia. E outros consultores também gravam os vídeos falando isso. Então, basicamente no primeiro exemplo, se você não tem mesmo... Então, olha aí, pessoal. Sim, pode falar. Desculpa aqui, Danilo, eu te cortei porque é importantíssimo aqui. Olha aí, pessoal, para quem ainda não está lá no nosso canal, não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva lá, depois da live, é claro, não vai sair aqui da live para se inscrever lá no nosso canal do YouTube, mas vá lá até o canal do YouTube, tem muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo. Você que quer aprender a mexer no Google Ads, você que quer, inclusive essas perguntas que estão aqui, tem muito conteúdo, além desse conteúdo que nós estamos abordando aqui dentro da live. Faça a sua inscrição, ative os sininhos, toda semana tem conteúdo novo lá no nosso canal do YouTube, tá? Já vou deixar aqui peguei a oportunidade. Tá certo, é isso aí, tem que aproveitar as oportunidades quando elas são favoráveis. Desculpa se eu te cortei aí, porque tá vindo atrasado para mim. Não tem crise, vamos lá então. Então assim, nós estamos dentro do primeiro cenário, né? Você não tem dinheiro, então... Eu vou ser sincero, já teve pessoas que entraram para conversar comigo, né? Começaram o engajamento, querendo que eu fizesse a gestão. E aí eu indiquei para essa pessoa, eu falei, olha, você não está no momento ainda de contratar um gestor de tráfego, tá? Porque, infelizmente, quando você contrata um gestor de tráfego, além do valor de crédito que você coloca na plataforma, você tem que pagar por aquele gestor também, né? E por vezes aquela pessoa é um valor muito baixo. Dependendo da área de atuação, a gente sabe que não gera resultado assim da noite para o dia. Tem que se ter um tempo para poder gerar o tráfego, entender como é que funciona para então tomar decisões e fazer de fato o negócio acontecer. Então é dito, olha, espera um pouco, você não está no momento. Se você se enquadra nesse perfil, minha indicação é que você busque conhecimento e tente ali fazer por conta própria. E em algum momento da vida do seu negócio, assim que você tiver maior possibilidade financeira, ou se você hoje vai iniciar um negócio, ou já tem um negócio e já tem essa possibilidade, aí não tenha dúvidas. É a mesma coisa que você me falar assim, você acredita que é melhor contratar alguém que, por exemplo, não tenha noção nenhuma do mundo jurídico, de, por exemplo, uma ação trabalhista dentro da área trabalhista, para poder advogar, para poder fazer com que represente a minha empresa, represente o meu negócio, ou é melhor contratar alguém que já está X anos atuando na área trabalhista, dentro do mundo jurídico? Tem dúvida disso? É melhor você contratar um especialista, é melhor você contratar uma pessoa que já tem
longevidade naquilo que ela faz, pessoas que podem pegar e falar, antes de você assinar um contrato, antes de você fazer um Pix, antes de você pagar, que possa mostrar resultados. Na Mazuquim a gente mostra, né? E nós os propomos também. Nós falamos para o cliente, né? Para quem vai trabalhar conosco, né? Para quem vai ser nosso parceiro, nós criamos o que a gente chama de cenário otimista, realista e pessimista, e nós nos comprometemos a atingir aquelas metas. Então, claro que é muito melhor você fazer gestão com quem já sabe. E, na verdade, isso, conforme eu disse, não se enquadra só numa gestão de Google, não se enquadra só em marketing digital. É tudo na nossa vida, né? Imagina que você tem que fazer vamos pegar aqui uma área bem assim diferente e que envolve a sua vida. Você tem um problema no coração, né? E você precisa de um especialista. Né? Você vai ter que fazer a cirurgia. Quem que você quer contratar? Aquele que está começando hoje, né? Aquele que talvez nem se formou ainda, ou aquele que já fez diversas cirurgias? É a tua vida. E aí? Concorda comigo que você queria aquele que já tem muito tempo, que já tem experiência, que fez diversas outras cirurgias? Basicamente é isso, cara, tá? Mas a gente sempre tem que ponderar. Sempre tem que ter encontros, né? Então não é nem muito para a esquerda, nem muito para a direita. Então tem que ser radical. Tem negócios que não podem agora contratar e não devem. Não só não podem, não devem. E tem outros negócios que é fundamental que contrate. Tem, por exemplo, clientes que entram, né? Prospects que entram para a Mazuquim, aonde eu olho ali aquele custo conversão e eu falo, meu Deus, se tivesse aqui no meu colo, isso daqui estaria lá embaixo. Porque já tem experiência de outras contas e eu já sei que não é aquilo. E às vezes aquela pessoa, aquele prospect, né, ele tá buscando uma outra empresa, uma outra agência, ou ele faz ali, o próprio time dele de marketing interno faz, ou ele mesmo faz a gestão, e ele acredita que tá bom o resultado. Até porque às vezes, assim, o que se olha muito é se eu tô vendendo ou não, e se tá gerando lucro ou não. E a partir daquele momento, se tá gerando lucro, você acaba ficando satisfeito. Só que em algum momento da vida daquele empreendedor, ele fala, será que pode ser melhor? Porque o empreendedor que é empreendedor mesmo, ele tem inquietude. Ele é incomodado, ele não é acomodado. E ele sempre acredita que pode melhorar. E aí ele procura, né? E aí dá o acesso antes da gente começar a fazer a gestão, para a gente poder olhar como é que são os resultados. E aí por vezes acontece, a gente fala assim, puxa, tá aqui um custo por contato de tanto, ou um custo por venda de tanto, e com certeza aqui nós conseguiríamos fazer algo bem melhor, tá? Como toda e qualquer área, cara, todo e qualquer profissional, você vai ter aqueles gestores, né, ou aqueles profissionais que são fora da caixa, excelentes, fantásticos, e são os mais concorridos. Você tem aqueles que são medianos, e você tem aqueles que são ruins mesmo, que vai fazer você perder dinheiro. Talvez você fazendo sozinho gere mais resultado do que ele fazendo. E sabe por quê? Às vezes você fazendo sozinho talvez vai gerar mais resultado do que ele? Porque ele não tem experiência, ele não tem conhecimento, e ele não tem amor pelo seu negócio. E nesse terceiro item aqui você tem, que é amor pelo seu negócio. Você tá aí? Ou você tá travado ou você tá parado? Travou Tá. o seu tinha travado aí pra mim. Maravilha, então eu entendi. Na verdade, cai muito na nossa live, inclusive anterior, né? A relação de você fazer o planejamento de negócio e o planejamento financeiro. E aquilo que a gente falou também, da importância de você, inclusive na live com o Gustavo das mídias sociais, a gente também abordou esse assunto. Faço sozinho ou procuro uma agência? E o Gustavo falou muito dessa relação óbvio que você tem que olhar todo o seu planejamento de negócio financeiro, mas a relação de você poder potencializar o restante do seu negócio, porque o negócio ele não é só marketing, né? Ele é financeiro, é a parte administrativa, é a parte operacional. Muitas vezes o empreendedor ele faz tudo no negócio. Ele é o que vende, ele é o que presta o serviço, ele é o que anuncia, ele que faz a parte financeira, ele que faz a parte administrativa. Então, assim, quando você começa a acumular muitas funções, muitas coisas, com certeza alguma coisa não vai sair bem feita, ou talvez nenhuma delas saiam bem feitas.
Se é um conselho que nós podemos dar, e se você tem uma flexibilidade de caixa, se você tem uma possibilidade de contratar um profissional para fazer esse trabalho para você, afinal de contas, ele já está ali no dia a dia dele, ele vai conseguir encontrar caminhos que provavelmente você vai demorar muito mais, vai demorar mais para poder encontrar, e esse profissional, essa agência, ela já encontrou. Então, é melhor que você faça um planejamento onde você tenha esse profissional, você tenha essa agência que faça esse trabalho para que você possa se preocupar com o segundo cenário. Por exemplo, no caso de uma geração de leads, geração de contato, você poder aumentar a sua taxa de venda, você poder fazer aquilo que o Danilo até falou anteriormente. O marketing, ele é alinhado, ele está junto com o comercial. Se você traz contato, mas o seu comercial ele não é efetivo, vai acontecer o quê? Você vai investir e você não vai ter retorno. Então é importante que você foque, quando você tem um profissional para cuidar daquilo, você consegue focar em outros setores do seu negócio, você consegue trazer novidades, você consegue melhorar, potencializar o seu time comercial, ou se é você mesmo que faz, você consegue trazer novas estratégias comerciais para conseguir ter... conforme você vai recebendo esses contatos, você consiga realizar vendas, você comece a aumentar a sua taxa de conversão em vendas. Então, eu preciso de 10 contatos para vender para uma pessoa. Quando você começa a criar estratégias comerciais, estratégias para você poder gerar venda, você começa a aumentar também a sua taxa de conversão em vendas. Então, antigamente eu precisava de 10 contatos para vender para uma pessoa. Hoje, se eu atender 10 contatos, eu consigo vender 5. E assim por diante. Então, é importante você pesar tudo na balança. Pesar o seu financeiro, pesar o seu negócio como um todo. Às vezes, você vai precisar ter um investimento financeiro um pouquinho maior por você estar contratando um profissional ou uma agência, mas isso se reflete lá, no momento da venda. Quando você começa a ter tempo para cuidar estrategicamente do seu negócio, aquele valor que você investiu na agência ou num profissional, ele se torna até simbólico do resultado que ela pode trazer para você e do resultado que você também passa a fazer mediante ao resultado que você recebeu daquela agência. Então, um acaba potencializando o outro. Então, a dica aqui, para ficar bem claro para todo mundo que está assistindo a nossa live, depende muito do seu planejamento financeiro, depende da sua disponibilidade, para que você possa decidir se você vai contratar uma agência ou se você vai fazer por conta própria, você vai tentar ali fazer sozinho. Certo, Danilo? Ou você tem um pensamento diferente disso aqui do que eu falei ou quer completar com mais alguma coisa? Não, eu acho que na verdade foi simétrico, né? Aquilo que nós dissemos, é isso mesmo. Você tem que olhar assim, sabe, para o seu eu, nesse caso para o seu negócio, e entender se é possível ou não a contratação, e sempre com um olhar de que, poxa, eu preciso de contratar. E uma dica que eu dou se você ainda não contratou uma agência ou um profissional e pretende contratar, não contrate ninguém sem que ele envie prints de resultado, tá? E tenha metas já estabelecidas, porque, sabe, você consegue descartar uma boa parte daqueles que são curiosos. Enfim, não vem aqui ao caso ficar falando para não ser antiético, mas por vezes chegam agências, né, que querem ser parceiras da Mazuquim para a Mazuquim fazer gestão, por exemplo, de Google para essa agência, para os clientes deles. Enfim, então imagina só, você como consumidor final, né, está contratando uma agência que está terceirizando o serviço com outra agência. É estranho no mínimo isso, né? Pensando que faça o mesmo serviço, faça o mesmo trabalho. A partir desse momento, então, você tem que tomar muito cuidado, tem que ser bem criterioso com quem você vai se relacionar, quem você vai contratar. Porque eu concordo com o que a Camila falou nessa relação de você, por vezes, terceirizar. Tem itens que eu entendo que o seu negócio ele não pode terceirizar. São vitais para o seu negócio. Você não pode colocar outra pessoa, outra empresa fazendo, sabe? Ele é fundamental para o seu negócio. Então tem que ser você, tem que ser o negócio que faz. Agora, a partir do momento que, principalmente esses pontos mais técnicos, como uma gestão de uma campanha de Google, uma gestão de uma campanha nas mídias sociais, não é assim, sabe? Eu vou começar a te ensinar agora, e agora eu dou aula, por exemplo, dou consultoria. Então eu tenho alunos que eu ministro aula VIP, né, que são mentorias, e eles não aprendem numa mentoria só que eu dou, são várias, para eles aprenderem de fato a olhar aquelas métricas
e entender o que as métricas estão dizendo para eles e eles tomarem decisões. Né? Então, volto a dizer, você tem que ser criterioso no momento que você vai fazer essa contratação e compreender se realmente aquilo é vital para o seu negócio ou não. Se for vital e você não tiver conhecimento, agrega, traz parceiro. Se for vital e você tiver o conhecimento, deixa internalizado, coloca para o seu negócio mesmo poder fazer e, obviamente, vai fazer sentido total aí para o seu próprio negócio, para você. Maravilha! O assunto é tão bom que a hora passou, ó, voando! Daqui a pouquinho a gente já vai encerrar. Continua aí com a gente, por favor. Temos uma última pergunta, então, para a gente encerrar esse bate-papo Mazuquim. Danilo, eu já quero deixar até você convidado aqui para uma próxima live, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre cada um. Lá no comecinho, nós falamos sobre as 4 formas de aparecer dentro do Google. Então, depois a gente realmente falar um pouquinho mais sobre cada um desses formatos, para que a gente possa esclarecer para quem aí deseja fazer os seus anúncios dentro do Google, tá? Bom, a última pergunta, vamos lá. Danilo, de acordo com o que nós falamos aqui, você recomenda alguma desses formatos em específico? Por exemplo, se você tem uma prestação de serviço, faça isso. Se você vende creme para cabelo, faça esse e não esse. Qual é a plataforma? Qual é a melhor plataforma para o meu negócio? Qual é o melhor formato de anunciar no Google para o meu negócio? Existe uma fórmula mágica aí? Existe um critério para isso ou não? Depende do negócio. Então, você com certeza, até se eu dissesse que não, eu estaria me contradizendo, né? Porque eu falo, contrate uma agência que tem experiência ou um profissional que tem experiência, peça prints para ele, etc. Então, com certeza, você tem aquilo que converte mais para determinadas áreas e aquilo que converte menos, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, se você tem um negócio local, você é um cabeleireiro, por exemplo, e tem um salão ou alguns salões, é muito interessante que você crie um Google Meu Negócio, uma ficha para cada um destes. E se você não quiser ficar focado apenas no orgânico, depender que o Google exiba o teu resultado, vai lá no Google Ads, integra o Google Meu Negócio com o Google Ads e impulsiona através do Maps o teu negócio. Para negócio local, poxa, funciona super bem isso daí. Você geralmente paga menos de CPC, de custo por clique, consegue ter muito tráfego e você consegue ter bastante ligação direta, tá? Então faz total sentido. Você, por exemplo, trabalha numa área, vamos pegar aqui você trabalha com empréstimo, né? Trabalha numa área financeira, por exemplo. Então, trabalhar com a rede de pesquisa do Google, onde já tem um tráfego gigantesco para essa demanda, a partir desse momento, ter uma página de destino também que seja coesa, né? Com tráfego que vai chegar e persuasiva, você consegue converter muito com a rede de pesquisa do Google, tá? Vamos pegar aqui outros exemplos. Você trabalha com turismo e você quer ter contato também. Vou até sair um pouquinho cá do Google, só do Google em si. Por exemplo, além da rede de pesquisa, que funciona super bem para essa área de turismo, você trabalha com transfer ou venda de passeios, venda de pacotes, né? Por exemplo, o YouTube. Você vai lá, posta um vídeo no YouTube, pega o Google Ads, integra com o seu canal, impulsiona aquele vídeo, você consegue gerar muito contato. E vem um contato muito aquecido, porque a pessoa ela consumiu aquele vídeo, você, sua marca, gerou autoridade. No momento que ela entra em contato com você, ela sente prazer em estar engajando com a tua marca, engajando contigo. Porque você se tornou autoridade para ela está muito mais próxima. Quando você perguntar, vamos fechar? Do sim do que do não. É até um contato mais quente do que quando vem, por exemplo, numa rede de pesquisa do Google, onde de fato é um processo um pouco mais menos humanizado, né? Mais gelado, mais frio. Onde só pesquisa, clica no seu anúncio, acessa o teu site e começa a engajar com algum operador. Então, sim, para cada área você tem táticas a serem trabalhadas. Vamos pensar em loja virtual. As lojas virtuais que eu trabalho e trabalhei, não tem exceção. Ou melhor, tem sim, vai. É que a gente está falando de Google, né? Então vamos focar aqui no Google. No Google, o melhor sempre foi o Google Shopping. Para quem quer vender, para quem tem loja virtual. Então, eu vendo roupas, por exemplo. O Google Shopping funciona muito bem. Funciona melhor do que a rede de pesquisa. Geralmente funciona muito melhor do que a rede de display. Funciona melhor do que, muitas vezes, do que o YouTube, tá? Então, o Google Shopping, ele é o comparador de preços do Google, onde, quando você digitar, por exemplo, comprar sapato vermelho,
você vai observar que ele é mais rico a nível de informações do que a própria rede simples de pesquisa do Google. Porque na rede de pesquisa do Google, quando você abrir lá o Google, ele aparece apenas anúncios em textos, né? Agora, quando a gente pensa no Google Shopping, ele aparece a imagem do produto, ele aparece o preço, ele aparece o nome da loja, e automaticamente, você como consumidor, né, imagina o teu consumidor, na verdade, quando ele olha aquilo, ele já tem mais informações antes do clique. Quanto mais informações ele tem antes do clique, por isso que eu falei da questão do vídeo, né? Que o vídeo ele gera mais autoridade, porque ele teve mais informações. Então, toda vez que ele tem mais informações antes de clicar para poder ir para o teu site, a partir deste momento ele está mais preparado para poder pedir um orçamento, ou no caso de uma loja virtual, para poder realizar uma compra, né? Porque ele já obtém mais informações. De alguma forma ali, ele está mais preparado para poder realizar aquela ação de valor. Nós podemos aqui, Cá, falar sobre uma série de negócios, de áreas diferentes, e eu vou falando para você o que é melhor. Porque, de fato, assim, não é que é por área de atuação somente, mas tem, por exemplo, serviços que você vai trabalhar com a rede de display, dificilmente vai gerar lead. Agora, tem determinados serviços que você pode trabalhar com a rede de display do Google e vai gerar lead também, né? Então, tem uma relação também da área, do tipo de negócio em si. Tá? Mas, ligeiramente, eu digo o seguinte, eu tenho uma frase. Se existe tráfego, ou seja, se tem pessoas que buscam, você vai conseguir atingir o teu objetivo. Seja este venda, seja preenchimento de formulário, ou lead de qualquer maneira que você deseja. Tem tráfego? Então tem como trabalhar. Entendi. Então vai muito de negócio, né? Não tem como a gente colocar aqui uma cartilha e falar faça isso, faça isso. O ideal é você conhecer realmente o negócio para conseguir começar a ter as estratégias, fazer realmente um planejamento de marketing, que é aquilo que a gente falou lá na live passada, para poder fazer exatamente entender quais são os melhores canais de comunicação, como o público está disposto a receber o seu conteúdo, para que aí sim você possa criar essa estratégia e ir dentro da plataforma e colocar ali a melhor forma de você anunciar o seu produto ou o seu serviço. Bom, para quem está aí assistindo a nossa live, ela já está acabando. Foi a última pergunta. Ficou um mundo, Danilo. Enquanto você foi falando, foi surgindo tantas perguntas aqui na minha cabeça, eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo aqui, provavelmente elas ficaram também querendo saber mais informações. Você falou, inclusive, sobre alguns formatos de anúncio, rede de display, rede de pesquisa, Google Shopping, que a gente não conseguiu falar aqui durante a nossa live. Então, eu fico aqui o meu convite para que a gente possa, novamente, em uma outra oportunidade, fazer mais uma live mais específica, principalmente o Google Ads, que é onde nos possibilita fazer a rede de display, falar sobre Google Shopping. Então, já fica aqui o meu convite para uma próxima oportunidade para a gente falar um pouquinho mais sobre Google Ads, depois falar um pouquinho mais sobre o ranqueamento orgânico, falar um pouquinho sobre o Google Meu Negócio, para que a gente possa realmente trazer aqui, tirar as dúvidas do nosso público. Eu quero agradecer muito a vocês. Pessoal, deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida do que foi dito aqui durante a nossa live, que nós estamos aqui para poder esclarecer. O Danilo já está aí há mais de 10 anos trabalhando dentro do Google, trabalhando com o Google Marketing. Com certeza tem uma gama de conhecimento para poder passar para vocês. Gustavo colocou aqui, muito bom, Douglas! Oh, meu amigo, um grande abraço para você, que bom você estar aqui na nossa live. Gustavo colocou, muito bom, amei a live. Obrigada, Gustavo, por estar aqui toda sexta-feira, às 17 horas. Para você que está aqui a primeira vez, toda sexta-feira, às 17 horas, nós temos um encontro marcado no Bate-Papo Mazuquim, trazendo conteúdo de marketing, tecnologia, empreendedorismo, trazendo conteúdo para ajudar você aí no seu dia a dia, no seu negócio, para que você possa aplicar, esclarecendo as principais dúvidas que nós recebemos diariamente aqui de futuros clientes da Mazuquim. Cuidados, Ataídes, muito bom, parabéns, muito obrigada, você também está aqui
sempre, toda sexta-feira, no nosso Bate-Papo Mazuquim. Fico muito feliz em poder trazer para vocês, toda sexta-feira, um conteúdo diferenciado, um conteúdo novo, para vocês poderem aplicar aí no negócio de vocês. Espero que vocês estejam aplicando e que tenha trazido já diferenciação aí nos resultados. Bom, nós vamos ficando por aqui. Danilo, eu quero te agradecer demais. Foi muito enriquecedor o que você dispôs aqui para nós, o conteúdo. Tirou muitas dúvidas daquilo que nós temos realmente quando nós falamos em Google. Então, eu quero agradecer demais a sua disponibilidade de estar aqui na nossa live, a sua disponibilidade de tempo. E já desejar para você aí uma ótima sexta-feira. Para você que está aí também assistindo a nossa live, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Curta aí da melhor forma possível, da forma que você queira, da forma que você goste, com consciência, porque nós estamos no meio de uma pandemia ainda. E eu quero agradecer demais. Danilo, muito obrigada e já fica aqui o meu convite, hein? Eu que agradeço você, Cá, agradeço a audiência aí que nós tivemos numa próxima live, né, que todos já possam ali estar anotado com perguntas. Eu gosto particularmente de me colocar à prova sempre, e façam isso, me coloquem à prova, é muito enriquecedor, eu sou movido a desafios, eu gosto disso, e entendo que eu mesmo particularmente, quando eu vou consumir um conteúdo, eu gosto de consumir um conteúdo mais profundo, eu gosto de consumir um conteúdo em que eu consuma o agora e amanhã ou daqui a pouco eu já consiga colocar em prática. Então, sim, que nas próximas lives nós possamos abordar temas específicos para que nós possamos nos aprofundar mais. Estou super à disposição. Só me chamar. Maravilha! Desculpa, veio cortado aqui. Continua aí. Só para poder concluir. Quando a gente ama, né, aquilo que a gente faz, e nós falamos com... O tempo realmente ele passa rápido, e nós falamos com o maior prazer. Então, qualquer dia e horário, é só me chamar. Maravilha. Fica aqui o meu convite, então. Você que acompanha a nossa live, vai ter mais live com o Danilo aqui dentro do nosso Bate-Papo Mazuquim. Vamos ter outros convidados também. E eu fico muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira. E até a próxima live, até o próximo Bate-Papo Mazuquim. Eu conto com você aqui na sexta-feira às 17 horas. Um grande beijo para você e uma ótima sexta-feira. Uma ótima noite de sexta-feira. Um grande abraço.